O crime compensa? Será? Será mesmo? A nossa meditação desta manhã vem falando sobre isso. O título é Os Criminosos São Tolos. A nossa mensagem e verso bíblico está em Números capítulo 32, verso 23, que diz assim: Porém, se não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. O texto de hoje é de Art Dick Steinbach e vamos ver o que ela nos conta. Eu tenho uma teoria sobre criminosos. Provavelmente ela não seja nova ou espetacular. Mas minha teoria é que a maioria dos criminosos são tolos. E a maioria deles é apanhada muitas vezes, fazendo outra coisa tola. Talvez aqueles que não são apanhados sejam um pouco mais espertos, mas ainda é verdade que esse pecado certamente os encontrará. Existem até sites da internet listando criminosos tolos. O pecado pode levar muito tempo para ser descoberto. Estou convicta de que os irmãos de José tinham certeza de que suas ações pecaminosas contra eles nunca seriam descobertas. Anos se passaram e a centenas de quilômetros de distância o crime dele veio à tona. Exploradores da profundeza do oceano encontraram evidências entre o lixo do Titanic de que um dos casais a bordo não era casado um com o outro, mas eram casados com outras pessoas. A mulher sobreviveu, mas o homem não. Fico imaginando o que aconteceu quando ela voltou para Nova York. Moisés certamente não pensou que seria apanhado quando assassinou o egípcio, mas foi visto e teve que correr para salvar sua vida. Ouvi falar de uma mulher que chegou em casa e encontrou o celular saqueado. Mais uma prisão fácil. Os criminosos foram encontrados dormindo na garagem. Também temos a história do homem que tentou assaltar uma loja de armas com um taco de beisebol. De alguma forma, ele não esperava que alguém ali pudesse ter uma arma, e ele foi preso. Criminosos são tolos. Você já reparou quantas vezes um delinquente é preso por causa de alguma infração de trânsito? Costumo pensar que, se eu estivesse infringindo a lei, dirigiria com mais cuidado. Mas os criminosos são tolos. Então me lembro de outro texto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Em outras palavras, somos todos infratoras da lei, criminosas, se preferir. Se não formos apanhados imediatamente, certamente seremos descobertos no juízo. Contudo, o cristão tem uma grande vantagem, pois temos um substituto, um advogado que está nos defendendo em vez de tentar nos pegar. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele não tivéssemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Consequentemente, se não aceitarmos seu dom da graça e salvação, nós somos que poderíamos ser chamados de tolos. O crime não compensa. Em algum momento seremos descobertos. Se tratando do juízo, e se tratando do pecado, a Bíblia nos fala que quando quando Deus vier ao mundo, nós vamos passar pelo juízo. Todas as coisas serão julgadas, as coisas boas e as coisas ruins. Tudo aquilo que fizermos passará pelo trio, pelo processo de julgamento. E o que vai pesar mais? Inclusive, será colocado na balança aquele pecado que você faz escondido, lá no seu cantinho, lá no seu quarto, lá onde ninguém está vendo. Esse também virá à tona. Deus é onipresente e Ele está em todos os lugares. E Ele vê todas as nossas coisas. Nós podemos esconder
das pessoas, mas de Deus nós não podemos esquecer nada. E nós seremos julgados por isso. Por isso ela diz aqui que todas nós poderemos ser chamadas de tola, mas ao passo que Deus nos diz que seremos julgados, ela também nos diz que nós temos um advogado no céu, um advogado que está a todo momento intercedendo por nós. Se nós nos arrependermos do nosso pecado, se a gente confessar os nossos pecados, se a gente entregar eles na mão de Cristo, nós temos um advogado junto a Deus que está a todo tempo passando a nossa causa, perdoando os nossos pecados. Mas nós precisamos aceitar essa graça de Cristo, aceitar que Ele seja Senhor e Salvador da nossa vida. Sem Ele, nós seremos julgados, sem advogado, sem a presença de alguém que possa nos defender. E daí, como será?